No vídeo de hoje, veremos uma sequência de 1 hora com os vídeos mais assustadores que exibimos aqui no canal no primeiro trimestre de 2023. Então não se esqueça de apoiar o canal deixando o seu like e também o seu comentário, pois juntos somos a família Castor. Dois rapazes decidiram entrar em um prédio industrial abandonado, e a intenção deles nesse dia era apenas andar pelo local, em uma espécie de aventura. E quando chegaram lá dentro, se depararam com um local grande e completamente vazio. E sinceramente, parece até um daqueles filmes de apocalipse zumbi, que a cidade fica completamente vazia e abandonada. Porém, um pouco mais à frente, enquanto eles andavam pelos corredores, uma coisa apavorante foi notada por eles. Eles estão passando por várias salas que já foram escritórios. E foi exatamente em uma dessas salas que um deles percebeu uma figura sentada em uma cadeira. E o susto foi tão grande que ele chegou a chamar o seu amigo para olhar. Porém, quando eles entraram na sala, já não havia mais nada lá dentro. Bem, pelo menos nada que eles pudessem ver. E nesse mesmo dia, eles ainda continuaram andando ali dentro daquele prédio e chegaram a presenciar uma porta se fechando sozinha. E aí, o que vocês acham? Seria um acontecimento paranormal? Ou aquela porta se fechou apenas com o efeito do vento? No TikTok existe uma conta conhecida como Moradores Noturnos, que pertence a um rapaz que tem passado por acontecimentos estranhos em sua casa. Porém, nada ainda havia sido filmado por ele. Só que em um certo dia ele estava ali filmando seu filho, quando de repente notou uma movimentação estranha em sua porta. ¿Qué carajo? Mames. Quédate, hijo, quédate. No mames. Pelo vidro da porta é possível ver alguma coisa se movendo lá fora. Então o pai, temendo que pudesse ser alguém andando em seu quintal, abre a porta. Porém lá fora, acaba não encontrando nada. Em uma outra noite, ele estava mais uma vez com seu filho. E essa sombra apareceu novamente em seu quintal. Marcos. Aguanta. Ele abre a porta e mais uma vez acaba não encontrando nada. Porém, em um de seus vídeos, ele contou que tudo começou a ocorrer depois dele ter feito uma visita a um cemitério, no qual ele também avistou uma sombra muito estranha passando por lá. Só que de um tempo para cá, tudo está ficando pior, pois o seu filho constantemente afirma ver um monstro andando pela casa. E isso tem deixado os pais dele muito assustados. E uma outra coisa estranha que aconteceu foi que, em um certo dia, o pai não estava em casa. E o filho falou para a mãe que havia visto o pai andando dentro do banheiro. Então, quando o pai chegou do trabalho, ficou intrigado com o que o filho estava falando. E pelo que parece, após isso, as manifestações estão ficando cada vez mais intensas. Ahora nos abrió la puerta y se presentó. Bueno, con el limón. A ver, dile a la abuela. Limón. Se cayó. ¿Qué? No. Ay, mira, espera, Marcos. Otra vez, por favor. ¿Roló? No mames, mierda. A porta se abre sozinha, e assim que o pai vai olhar, se depara com uma figura parada em seu quintal. E enquanto ele está ali,
aquela figura se levanta e dá um grande susto nele. Ele até pensou que poderia ser o seu cachorro, mas aparentemente essa figura é muito grande para ser um cão. Só que não foi só isso. Em uma outra noite, a esposa dele estava tomando banho e ele começou a ver uma cortina se mover. E nesse dia, ele passou por uma situação que deixou ele completamente apavorado. Miren, mi esposa está en el baño. Vamos a ver. ¿Qué es eso? Ah, no mames. ¿Qué es eso? Ah, no mames. Ah, maldita sea, vamos a prender el flash. Ahí espera, hijo. ¿Qué fue eso? No hay nadie en la cocina. Oh, mierda. ¿Qué? Ahora sí me dio miedo. ¿Qué es eso? Oh. Como podemos ver, as manifestações que antes eram apenas na porta e do lado de fora, agora estão dentro da casa. E isso, com certeza, é de arrepiar. ¿Qué es eso? O canal Arquivo Extinto estava investigando um local que possui uma história muito terrível, pois esse local pertencia a um grupo de mulheres conhecidas como as Poquiantes, que era um grupo formado por 4 irmãs, que nos anos 50 e 60, juntas faziam outras mulheres se submeterem a coisas horríveis, para assim obterem lucro com elas, se é que vocês me entendem. E nesse local onde o Arquivo Extinto estava investigando, é um dos muitos locais que elas usavam para ganhar dinheiro com essas mulheres. E muitas delas acabaram tendo as suas vidas findadas nesse local. E como prova disso, na primeira visita que eles fizeram a esse mesmo local, acabaram vendo algo, no mínimo, muito assustador. ¡No mames, güey! ¡No mames, cámara 2! Após passarem por esse momento, eles decidiram retornar a esse local em uma outra ocasião. E assim que chegaram lá, o portão misteriosamente se abriu sozinho na frente deles. Ya estamos llegando. Aquí está la... Após isso, eles continuaram a investigar o local, e o tempo todo eles ficavam escutando o que pareciam ser choros, e até batidas em uma porta de ferro que havia naquele local. Tudo isso é muito estranho e bizarro, mas em uma certa construção era possível se escutar com mais nitidez aqueles choros e lamentos. Não há como negar que esse local é muito assustador e bizarro. Porém, enquanto um deles estava ali tentando contato, uma coisa terrível aconteceu. Dark. Oscuro. Oscuridad. ¿En lo oscuro? I've been watching you. ¿Me has estado observando? No mames. O boné dele foi arrancado da cabeça de uma vez só, e após isso Alex ficou assustado e começou a entrar em contato com Kevin para poder vir ajudá-lo. E assim que Kevin chegou, ele contou o que havia acontecido. Então, após saber de tudo o que havia acontecido, eles acharam melhor encerrar a investigação naquela noite.
Um canal russo que se chama Top foi investigar um necrotério abandonado. E durante a investigação, muitas coisas estranhas aconteceram, pois mesmo esse necrotério hoje estando desativado, há muitas atividades sobrenatural no local. Assim que eles chegaram, se dividiram para cobrir melhor o local. E um dos rapazes acabou encontrando restos orgânicos dentro de alguns recipientes. E enquanto isso, a investigadora Nastya foi para a capela daquele local, onde havia 2 urnas. E ali ela ficou sendo filmada por uma câmera de visão noturna. E enquanto ela estava ali, algumas coisas muito estranhas aconteceram. Enquanto ela estava na escuridão, um crucifixo que estava em cima de uma mesa caiu sozinho. E ela simplesmente olhou para o lado, provavelmente um pouco assustada, mas continuou ali sentada. Só que depois de algum tempo, mais coisas estranhas aconteceram. Ela escutou o barulho de alguma coisa se movendo ali próximo àquela urna. Então ela dessa vez ficou de pé, e logo depois achou melhor sair de dentro daquela capela. Só que assim que ela saiu, a câmera que estava filmando o interior da capela acabou gravando algo muito estranho. Podemos ver que de dentro daquela urna sai uma sombra obscura, e essa sombra obscura se move lentamente em direção ao teto, onde ela misteriosamente desaparece. Bem, tudo foi muito sinistro, e no final da investigação, eles foram até aquela capela e viram que o crucifixo havia caído ao chão. E lá eles também perceberam que o que havia se movido atrás dela foi aquele caixão. Essa é uma daquelas investigações que deixa qualquer pessoa assustada. E eu queria ter a coragem que eles têm de entrar em locais como esse. Um canal americano estava investigando um antigo cemitério que fica em Minnesota, nos Estados Unidos. E esse cemitério é considerado muito assombrado, pois muitas pessoas afirmam terem visto figuras assombrosas atrás das lápides. E também escutar vozes desencarnadas, e até mesmo presenciam fantasmas dentro desse cemitério. E um desses fantasmas é um homem conhecido como Jack Sorridente, que sempre é visto dentro de seu mausoléu. E nessa noite, quando esse investigador se aproximou do mausoléu de Jack Sorridente, decidiu tirar algumas fotos. E em uma das fotos, um rosto muito estranho e sorridente foi capturado. Uou! O investigador acredita que, sem dúvidas, o que foi capturado na foto é a presença do Jack Sorridente. Então, vendo isso, ele decidiu ficar ali e tentar mais algum contato. Então ele pediu para que Jack batesse na janela do mausoléu. E nessa hora, o investigador acabou sendo surpreendido por algo que nem ele mesmo esperava. Tap on it just like this. I don't know, guys. It seems like he's gone. Quando ele estava quase desistindo, acabou escutando algumas batidas. E nessa hora, o pavor tomou conta dele. Então ele decidiu ir embora desse cemitério, mas com a certeza de que alguma coisa muito estranha aconteceu ali. Um homem tem percebido uma série de coisas estranhas acontecendo em sua casa, e ele tem tentado registrar tudo com o auxílio de uma câmera e também de um celular. E em uma certa noite,
ele estava com seu filho no colo e acabou presenciando uma coisa muito bizarra. Here we go. Let's go potty days. Nope. Nope. Go to the room. Go, Daisy. Go, 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 go. Ele estava escutando alguns barulhos, e quando ele foi até a cozinha, acabou presenciando uma cadeira se movendo sozinha, e isso deixou ele muito assustado. Porém, uma outra noite, ele acabou presenciando algo que fez ele correr para fora de casa. Daisy, no, 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 no. Shh. O cachorro dele estava olhando atentamente para a porta, pois ele estava escutando o que pareciam ser arranhões. Só que quando o dono dele abre a porta, presencia a porta de um outro cômodo batendo sozinha. E logo depois disso, o cachorro sai correndo de dentro do quarto, e o dono fecha a porta na mesma hora. Só que assim que ele fecha, começa a escutar algumas batidas, que deixa ele muito assustado. E temendo que algo pior acontecesse, ele pega o seu filho no colo e pula a janela. Após passar por esse susto, ele entrou no carro para dirigir até um hotel. Porém, ele não quis deixar o seu cachorro para trás. Então ele mais uma vez retornou até a porta de sua casa para buscar o seu cachorro. E foi nessa hora que uma coisa bizarra pôde ser notada. Daisy, come on. Come on, 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 come on. Assim que o cachorro sai, na janela que fica ao lado da porta, dá para ver uma mão esticada, formando uma cena muito assustadora. Não dá ao certo para saber se ele viu aquilo, mas nessa noite ele não quis dormir em casa. O vídeo que veremos agora foi enviado para o YouTube pelo canal Witch Hunter. E esse investigador estava em uma casa muito antiga. E ele estava nesse local para investigar alguns eventos sobrenaturais que foram presenciados pelo dono da casa. Ele relata ter presenciado coisas como barulhos estranhos durante a noite, vozes inexplicáveis, móveis se movendo sozinhos e até portas batendo. E já nos primeiros minutos da investigação, esse investigador chegou a captar muita energia eletromagnética, sinalizando que alguma coisa anormal está acontecendo ali. Mas para piorar, a noite chegou, e quando ele se deitou, barulhos estranhos foram escutados através da câmera. E não parou por aí. Ele estava deitado, e os barulhos continuavam. Só que de repente, a porta do quarto no qual ele estava deitado se abriu sozinha. Enquanto ele estava ali deitado, a porta se abriu sozinha. E o mais estranho é que quando a porta se abre, dá para notar que alguma coisa branca e translúcida empurra aquela porta. E isso com certeza é muito estranho. Pouco tempo depois, ele acordou e percebeu que a porta estava aberta. E mais tarde, enquanto ele estava dentro de um armário fazendo uma sessão de Spirit Box, uma interferência horrível aconteceu no aparelho, fazendo ele ter que tapar os ouvidos. Após isso, ele já estava cansado e decidiu se deitar mais um pouco. E enquanto ele estava deitado, uma câmera que estava em um outro cômodo filmou uma cadeira se movendo sozinha.
Nesse mesmo instante, além da cadeira se movendo sozinha, a porta do quarto misteriosamente começou a abrir e fechar. Aparentemente, o investigador estava em um sono muito pesado e não percebeu que uma cadeira se moveu sozinha dentro do quarto que ele estava. Ele acordou e até percebeu que a cadeira havia se movido sozinha. E ainda naquela noite, enquanto ele estava fazendo um tipo de ritual para tentar contato, algo muito assustador aconteceu. Enquanto ele estava ali fazendo aquele ritual, foi possível ver uma figura branca passando atrás dele. E como podemos ver, o investigador não percebe nada. Mas com certeza, algo assustador foi filmado por aquela câmera. Em um certo dia, uma mulher estava na lavanderia de sua casa. E enquanto ela estava ali lavando as suas roupas, não percebeu nada de estranho. Era apenas mais uma rotina doméstica. Porém, quando ela subiu as escadas, uma coisa muito assustadora foi filmada pela câmera. Assim que ela sobe as escadas, não leva muito tempo para uma figura muito assustadora entrar em cena. E o que quer que seja aquilo, é muito assustador para ser uma pessoa. Mas você, o que acha que é aquela coisa? Poderia ser algo sobrenatural? Uma presença? Ou pode ser apenas uma pessoa tentando assustá-la? Deixe aí nos comentários o que você pensa sobre isso. Uma mulher chamada Cassandra Joy, às 3 da manhã, começou a escutar alguns barulhos em seu quintal. Então ela decidiu dar uma olhada pela janela e conferir o que está acontecendo. E assim que ela olhou, percebeu que o portão estava batendo. E do jeito que esse portão bate, não parece ser apenas o vento. Como podemos ver, enquanto ela está olhando para o portão, ele vagarosamente para de bater. Só que nesse momento, ela olhou para a cerca e avistou uma coisa que fez o coração dela gelar na mesma hora. Ela viu uma pessoa muito estranha parada do outro lado da cerca. E quando ela viu aquilo, na mesma hora levou um grande susto, pois já era 3 horas da madrugada, e podia ser alguém querendo lhe fazer mal. Mas, mesmo assim, depois de se esconder por algum tempo, ela decidiu mais uma vez olhar pela janela. E quando ela olhou, para a surpresa dela, já não havia mais ninguém do lado de fora. Ela viu que não havia ninguém lá fora, e não fazia ideia de onde aquela pessoa havia se escondido. Só que nesse momento, ela escuta uma batida na porta, e o vídeo repentinamente acaba. Essa mulher gravou algo muito estranho em sua casa, e como se já não bastasse, o que quer que seja aquilo, aparentemente está tentando entrar na casa dela. Agora é torcer para que o pior não aconteça.
vídeo que veremos aparentemente foi gravado por uma câmera de segurança de algum estabelecimento. E na filmagem, podemos ver uma rua tranquila durante a noite. E em um certo ponto da filmagem, podemos ver quando um homem se aproxima de uma moto, sobe nela e sai pilotando. E até aí nada demais. É apenas uma filmagem de uma câmera qualquer. Só que um pouco mais tarde, enquanto duas pessoas estavam passando pela rua, uma coisa muito estranha aconteceu. Podemos ver uma pessoa andando pela rua, e quando uma segunda pessoa entra em cena, alguma coisa acaba empurrando ela e a derrubando ao chão. E o que quer que seja aquilo, parece um tipo de vulto que tem como intuito atacar aquele homem. E o homem que está à frente, quando percebe que o outro havia caído, se aproxima, levanta ele e fica ali um tempo, até ele se recuperar para poder ir para casa. Aqui vemos uma filmagem muito sinistra e estranha, e o homem que foi empurrado com certeza deve ter ficado muito assustado com isso. Um homem tem percebido algumas coisas estranhas acontecendo em seu apartamento. Então, para tentar entender um pouco do que está acontecendo, ele decidiu instalar algumas câmeras. E para a surpresa dele, em um certo dia, uma das câmeras filmou uma coisa muito estranha na porta do quarto dele. Agora assista atentamente e me diga o que é aquilo. Nesse dia não havia ninguém em casa, mas é possível ver a porta do quarto se movendo sozinha. Só que além da porta se mover, também é possível ver alguma coisa negra se movendo embaixo da porta. Daria para dizer que se trata da pata de um gato, e é a primeira coisa que nos vem à cabeça. Porém, quem postou esse vídeo afirma que não possui nenhum gato em sua casa, e que a casa estava completamente fechada e não teria como nenhum gato entrar ali. E isso com certeza deixa tudo ainda mais aterrorizante. Um rapaz estava passando alguns dias na casa de sua tia, e em uma certa manhã, por algum motivo, ele acabou acordando um pouco mais cedo. Então, aproveitando que estava sozinho, ele foi para o lado de fora e decidiu urinar em uma árvore. Só que enquanto ele estava ali, começou a sentir como se estivesse sendo observado. E nessa hora, ele acabou percebendo algo estranho. Então pegou o celular e começou a gravar. Enquanto ele estava procurando quem estava observando ele, acabou vendo essa figura, e por muita sorte, acabou filmando ela. E como podemos ver, uma figura muito pálida é vista através daquele vidro. O rapaz que fez a filmagem conta que não pode ser nenhum membro de sua família, pois nessa hora estavam todos dormindo, e ele era o único que estava acordado naquele horário. Mas infelizmente, ele não teve coragem de se aproximar daquela coisa. Então, logo após fazer essa filmagem, ele decidiu ir para dentro de casa, com a certeza de que alguma coisa muito bizarra estava observando ele.
Chris do canal Urbex Hill estava explorando uma escola abandonada, e a intenção dele nesse dia era apenas andar pelo local e mostrar um pouco de como o local está decadente. Só que enquanto ele andava pelos corredores da escola, algo acabou surpreendendo ele. Ele primeiro percebeu alguns barulhos, e então ele decidiu pegar uma lanterna. E quando olhou em um dos corredores, acabou se deparando com o que parece ser uma pessoa que também está segurando uma lanterna. Então nessa hora, ele decidiu ficar com a lanterna apagada e se esconder um pouco. E só voltou a andar pelo local uns 10 minutos depois. E após revirar alguns armários antigos, ele decidiu entrar no banheiro da escola. E foi lá que algo assustador aconteceu. Somebody's in there. Ele se deparou com uma figura de pé, estática, olhando para ele. E nessa hora, ele não pensou duas vezes e saiu correndo para longe daquele banheiro. E só algum tempo depois, quando ele voltou a entrar naquele banheiro, que pôde perceber do que aquilo se tratava. What the fuck? Oh, it's a fucking toy. Aquilo não era uma pessoa, mas sim um boneco que alguém colocou ali. E isso deu um certo alívio nele. Então ele continuou a andar pelo local. E um pouco mais à frente, mais coisas estranhas aconteceram. Safe is still here. I wonder what's in it. Oh shit. Ele estava em uma das salas e do nada escutou que parecia ser alguém falando, ou algo do tipo. E quando ele se virou, uma sombra pôde ser vista se retirando do local. O mais estranho é que depois disso, ele tentou encontrar aquela pessoa ou sabe-se lá o que é aquilo, mas acabou não encontrando nada. E antes de ir embora do local, ele foi presenteado com mais uma situação apavorante. I remember the last time I explored. Oh shit. Hello? Ele escutou o que parecia ser alguém descendo as escadas. Então nessa hora, ele decidiu subir para tentar encontrar essa pessoa. Só que como podemos ver, ele acabou não encontrando nada. Então ele percebeu que o local estava ficando perigoso. Então decidiu encerrar os seus trabalhos naquela noite. Um homem estava andando por um hospital desativado. E uma das primeiras coisas que ele viu quando chegou naquele local foi a foto de uma enfermeira que estava colocada em cima de uma cadeira. E sinceramente, isso pra mim já é uma coisa muito bizarra. Só que para piorar, pouco tempo depois, ele acabou presenciando eventos estranhos acontecendo ali naquele hospital. A primeira coisa que ele avistou foi a cadeira que estava com a foto se movendo sozinha. Mas isso foi apenas o início de tudo que estava prestes a acontecer. Pois enquanto ele andava por esse hospital, começou a escutar alguns barulhos bizarros. E isso deixou ele muito inquieto. E nessa hora, ele filmou uma cena que faria qualquer pessoa sair correndo. Ele viu que parece ser uma pessoa se debatendo em cima de uma maca. E quando ele viu aquilo, não quis nem saber, apenas saiu correndo para longe daquilo. Mas nessa mesma noite, ele também chegou a filmar uma outra cadeira se movendo sozinha. E isso deixou ele muito assustado. O que ele presenciou nesse local é realmente de arrepiar,
mas não se compara nem um pouco com a cena que ele gravou antes de ir embora. O que ele gravou parece ser uma pessoa vestida de enfermeira, que na verdade não se sabe se realmente é uma pessoa ou se é algo de outro mundo. Mas o que se sabe é que ele retornou para onde estava aquela enfermeira e não encontrou nem sinal daquela coisa. Um homem estava pedalando a sua bicicleta durante a noite para fazer algumas entregas. Porém, em um certo ponto da rodovia, ele acabou pegando muita velocidade, e isso acabou fazendo ele cair com a sua bicicleta. Ele se levantou, olhou para as mãos para ver se não estava machucado, e percebeu que sua bicicleta havia soltado a corrente. Só que enquanto ele estava ali tentando consertá-la, algo arrepiante acabou se aproximando dele. Após dar de cara com aquela coisa, ele ficou ali assustado, sem entender muito bem o que havia acontecido, e pensando que poderia ser apenas coisa de sua imaginação, por estar sozinho em um local deserto. Só que pouco tempo depois, mais uma vez, ele acabou se deparando com aquela figura. Dessa vez a figura estava rastejando na direção dele, e quando ele viu aquilo, na mesma hora saiu correndo, e teve muita sorte de ser ajudado por um motoqueiro que passava pelo local. Esse vídeo é de entretenimento do canal True Horror Stories, que como sempre, trazem vídeos arrepiantes aqui para o YouTube. O vídeo que veremos agora é uma filmagem que foi enviada para o canal Clip Story. E segundo eles, o rapaz que fez essa filmagem acabou partindo dessa para melhor poucos dias após ter gravado isso. E a filmagem em questão foi cedida para eles pelo irmão mais novo do rapaz. E ele fez isso para que eles pudessem analisar o que aparece no vídeo. No vídeo, o homem está passando por uma passarela de pedestres. E enquanto ele está ali, um clima muito estranho acaba tomando conta de toda a filmagem. E o mais estranho de tudo é que ele acaba escutando um som estranho, e até chega a olhar para trás. Mesmo que esse som não seja tão nítido na câmera, foi exatamente isso que ele escutou. Porém, pouco tempo depois, mais uma vez, algo acaba chamando a atenção dele. E é nessa hora que a filmagem se torna muito arrepiante. Ele escuta o que parece ser a voz de uma pessoa, e quando se vira, não demora muito tempo para ele avistar uma figura obscura que aparece dentro do túnel. E o que ele vê deixa ele tão amedrontado que ele acaba saindo correndo para longe daquela coisa. E o mais estranho de tudo é que o irmão do homem que gravou o vídeo acredita que o que aconteceu com ele tem a ver com essa filmagem. Ele acredita que é como se algo já estivesse seguindo ele, para enfim levar ele para o outro lado. E isso, com certeza, é de arrepiar. Os rapazes do canal Ghost Tech Paranormal Investigation estavam visitando uma antiga taverna em Londres. E esse local, por ser histórico, já foi frequentado por todo tipo de pessoas, incluindo funcionários do governo e também criminosos, pois essa taverna fica ao lado de uma antiga prisão. E a suspeita que se tem é que há muitos anos atrás, antes mesmo da prisão existir, a taverna também funcionou como uma espécie de prisão.
E esse seria o motivo do local ser assombrado. E nesse dia, enquanto eles estavam investigando o interior dessa taverna, um deles começou a escutar o que parecia ser passos no andar de cima. Hello? Ele escutou nitidamente passos no andar de cima. Então, após ficarem ali por algum tempo, eles decidiram subir para investigar o segundo andar. E em um certo momento da noite, enquanto eles estavam tentando o contato, um dos rapazes disse que viu nitidamente uma pessoa em pé ao lado dele. E isso deixou ele muito assustado. Jesus. Hey there! There was someone stood by me. Okay. Ele ficou muito assustado com essa situação. E por incrível que pareça, a câmera dele realmente filmou o que parece ser um rosto muito estranho e desfigurado. E ainda lá em cima, enquanto eles tentavam contato, foi possível ver um vulto muito estranho passando em um dos quartos. That did that terrible thing to you. That's all I need from you is your surname. So if I hold this out. Guys. Yeah. Eles gravaram algumas evidências muito assustadoras dentro dessa antiga taverna. E isso prova que o local é altamente assombrado. Um homem chamado Josiah Morley acredita que está morando em uma casa assombrada, pois muitas coisas estranhas estão acontecendo, e muitas das vezes bem próximo a ele. E até agora ele tem registrado só acontecimentos, digamos que tranquilos, pois são apenas objetos se movendo e algumas portas se fechando sozinhas. You still there? Grab everything that I possibly fucking can. Okay, try me, bro. What's good? Oh, I saw that. Tell me pretty lies. Nope. No, not today, bro. My fucking chair is moving. Essas coisas vêm acontecendo o tempo todo, e pelo que parece, ele já está meio que acostumado com isso. Porém, um dos últimos acontecimentos está fazendo ele questionar se é seguro continuar nessa casa. Okay, so I will say I'm stupid for drinking. That knife fell out of that little fucking knife container thingy. No. Ele está gravando na cozinha, e de repente, uma faca pula do faqueiro, cai e apunhala o chão. E isso com certeza deve ter deixado ele um pouco apreensivo, pois se trata de um objeto cortante e perigoso. E isso com certeza não parece ser um bom sinal. Mas me diz aí nos comentários, o que você acha que esse homem deve fazer? Continuar nessa casa para gravar tudo o que acontece? Ou não pensar duas vezes e ir embora desse local? No vídeo que veremos agora, um homem estava dirigindo por uma estrada de terra. E quando ele estava se aproximando de uma ferrovia, começou a escutar o barulho de um trem. Então, por segurança, ele decidiu parar. Só que enquanto esse trem passava, ele percebeu uma coisa muito estranha. Oh boy. What, Well, that ain't good. Don't know who's running that, but... I mean, yeah, okay.
A primeira coisa estranha que podemos perceber é que se trata de um trem muito antigo. E um detalhe ainda mais estranho é que esse trem não possui um condutor. E só isso já é algo completamente assustador e arrepiante. Mas um detalhe ainda mais bizarro foi percebido por um outro usuário do TikTok. Okay. Please tell me I'm not the only one who saw that. This thing. Right here. What the fuck is that? O homem que estava dirigindo apenas percebeu que o trem estava andando sozinho sem um condutor. Já esse outro rapaz percebeu que no vagão de trás havia uma criatura muito bizarra, que não dá para saber exatamente o que é. Porém, não há como negar que se trata de algo muito estranho. Mas aí, o que você acha? Poderia ser uma aparição, uma criatura? Ou pode ser apenas algo elaborado para assustar quem passa pelo local? Um homem estava andando durante a noite por um conjunto de casas que fica em sua propriedade. E não dá para saber ao certo qual a intenção dele em estar por ali, mas provavelmente deve ter percebido algum barulho estranho em seu quintal. Só que quando ele se aproximou do que parece ser uma garagem, uma coisa muito estranha foi filmada por ele. Ele filmou uma figura que estava pendurada na viga da garagem olhando para ele. E isso com certeza deve ter feito o sangue dele gelar. Mas não foi só isso. Em uma outra ocasião, ele estava andando mais uma vez por esse local. E enquanto filmava, mais uma vez, algo estranho aconteceu. High boys have been pulling pranks on people, so I think it's them. But they don't really have anywhere to go. So I'm gonna bust in here and try and catch them. I don't know what they're doing. Hey! 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 Ele se aproxima do que parece ser uma espécie de depósito de ferramentas e percebe que a luz está piscando sozinha. Só que do nada aparece uma figura muito estranha lá dentro. Então, na mesma hora, esse homem corre para tentar interceptar o possível invasor. Só que, para a surpresa dele, quando chega lá, acaba não encontrando nada. Pelo que parece, alguma coisa ou alguém está tentando se esconder na propriedade desse homem. E em um outro dia, ele escutou um barulho em seu sótão. Então achou melhor dar uma olhada para ver se não era algum animal ou talvez até mesmo um invasor. E mais uma vez, ele acabou não encontrando nada. What is that noise? Em um outro vídeo gravado por esse homem, ele estava andando por sua propriedade. E enquanto estava dentro de um galpão, foi possível ver alguma coisa estranha se movendo. Não dá para dizer que é algum acontecimento paranormal. Mas, de qualquer forma, esse homem está gravando alguns vídeos muito interessantes. O vídeo que veremos foi postado no TikTok por uma conta conhecida como Salt.Sage. E ela pertence a uma mulher que geralmente posta coisas do dia a dia, e nunca havia postado nada relacionado ao sobrenatural. Porém, um certo dia, ela decidiu gravar o seu sobrinho assistindo TV. E enquanto ela gravava, uma coisa muito assustadora aconteceu. SpongeBob night. SpongeBob off. Liam, come here. Liam, right now. What is happening?
Okay, I'm calling your mom. Just stay right here. Ela mora em uma casa que já tem mais de 100 anos e sempre acaba presenciando barulhos inexplicáveis. Porém, ela nunca havia gravado nada do tipo, e muito menos presenciado algo tão assustador como o que aconteceu nesse dia. Podemos ver que ela está ali simplesmente gravando seu sobrinho, e de repente a cadeira se move, como se alguém tivesse acabado de sentar nela. E quando ela viu isso, não pensou duas vezes e chamou o sobrinho para perto dela, pois o que aconteceu nesse dia deixou eles completamente arrepiados. Liam, right now. What is happening? Okay. Agora me diz aí nos comentários o que você faria se presenciasse algo desse tipo acontecendo na sua frente. A dona de um cachorro deixou uma câmera gravando ele, pois sempre que ela chegava em casa, as coisas estavam destruídas. E mesmo ele estando preso, algo sempre estava fora do lugar. Então, em um certo dia, ela deixou a câmera gravando enquanto ele estava fora de casa. E essa câmera acabou captando uma coisa muito estranha. Podemos ver nesse vídeo que o cachorro aparentemente está quieto, só que de repente alguma coisa acaba chamando a atenção dele. E como podemos ver, se trata de um boneco que está em cima de um móvel movendo a cabeça sozinho, e isso acaba incomodando muito o cachorro. E o que é mais estranho é que quando a dona dele entra na sala para ver se ele está bem, o boneco mais uma vez move a cabeça. Algumas pessoas disseram que poderia ser apenas um boneco movido a pilha, porém a dona afirma que aquilo é uma estátua religiosa, que não possui pilhas e nem algo do tipo. Uma mulher chamada Martina vem há algum tempo experimentando experiências assustadoras em sua casa. Ela e seu filho sempre presenciam coisas se movendo sozinhas e sendo derrubadas ao chão. E é de se admirar a coragem que eles têm de continuar nessa casa. Porém, uma certa noite, ela e o filho dela viram uma coisa que deixou eles completamente assustados. Mom? Yeah. There's someone here. Mom! No, Jakub, there is no one. Jakub, there is no one. Mom! There is! Stop it, there is no one. Where? There! No! Eles viram uma figura no canto da parede, e isso deixou eles com muito medo, pois além de estar ali no canto da parede, aquela coisa fazia um som muito estranho, que deixaria qualquer pessoa com muito medo. E o mais bizarro é que aquela coisa só desaparecia quando a luz estava acesa. Porém, mesmo sabendo disso, ela decidiu não dormir em casa, e passar a noite em um hotel. O vídeo que veremos é de um homem chamado Caden, e ele tem uma conta no TikTok onde compartilha as suas aventuras na natureza. E no vídeo em questão, ele estava com um grupo de pessoas no Arizona, Estados Unidos. E enquanto caminhava pela natureza, eles começaram a escutar alguns gritos muito estranhos. Please, please, please. Oh, fuck. No. Fucking closer, man. Eles escutam esses gritos e ficam com medo de se aproximar. Porém, enquanto estavam ali, perceberam que nas árvores haviam várias coisas estranhas penduradas. E quando se aproximaram para ver o que eram aquelas coisas, acabaram mais uma vez escutando um grito assustador. What the fuck is what? That right there. What the fuck is that? Dude, that's not normal. No. Please tell me you guys are fucking with me. Oh
No. Você pode não ter visto, mas nesse momento, enquanto eles estavam ali filmando, uma coisa muito bizarra pôde ser notada ao fundo. Eles acreditam que o que foi gravado naquele dia foi a presença de um ser das trevas, que estava ali tentando de alguma forma atrair eles com aqueles gritos. Mas você, o que acha que é aquilo? Um canal americano chamado Shava Urbex decidiu fazer uma live investigando nada mais nada menos do que um cemitério no meio da noite. E durante essa live ele não percebeu nada de estranho. Porém, os seus seguidores acabaram vendo algo assustador que passou rapidamente atrás dele. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Qué necesitas? ¿Cómo? Enquanto ele está ali falando na frente da câmera, atrás dele passa uma figura muito estranha, e passa tão rápido que o investigador não percebe nada. E o mais estranho de tudo é que essa figura passa em alta velocidade, como se não estivesse tocando o solo. Como? Após ser avisado pelos seus seguidores, ele imediatamente olha para onde aquela coisa havia ido. Porém, mesmo procurando, nada foi visto por ele naquela noite. Mas não há como negar que algo muito bizarro passou atrás dele. O vídeo que veremos agora foi gravado por uma mulher que tem percebido alguns barulhos estranhos em sua casa. Porém, ela nunca teve coragem para ver o que era, e muito menos tentar gravar. Mas em uma certa noite, ela criou coragem, e enquanto estava filmando, algo estranho apareceu para ela. Todavía se escucha un ruido de abajo y la verdad que no sé. Ay, la con olor a algo ahí. Sora. Sora, subí. Ay, no, Dios santo. Nera. Podemos ver que ela filma as escadas e chama o cachorro, mas a princípio nada aparece nas escadas. Só que assim que ela começa a descer, é possível ver um par de mãos se movendo, como se quisesse subir as escadas. E logo após ver isso, temendo pela integridade dos seus animais, ela ignora aquela aparição e desce as escadas. E quando chega lá embaixo, encontra seus animais de estimação nitidamente incomodados. Mas a pergunta que fica: o que seria aquela coisa que apareceu nas escadas? Poderia ser um fantasma? Ou pode ser algo ainda pior? Nera. Essa imagem está circulando na internet, e junto com ela, uma história muito bizarra. Segundo a história, um guarda florestal do Quênia estava de serviço, quando de repente começou a escutar alguns barulhos. Então ele na mesma hora pegou a lanterna e foi ver o que era. E quando chegou em um local mais descampado, se deparou com essa girafa sendo atacada pelo que parece ser uma criatura humanoide que está ali atrás do corpo dela. E nessa foto, podemos ver que ela está com os dentes para fora, demonstrando que está muito assustada. E o guarda, quando viu isso, não pensou em ficar ali para tentar descobrir que criatura era aquela. Ele simplesmente correu para longe, temendo pela sua própria vida. Algumas pessoas acreditam que realmente se trata de uma criatura humanoide. Outros acham que talvez seja uma foto realista criada por algum artista. Agora deixe aí nos comentários o que você acha que está atacando essa pobre girafa. O canal Dark Ghost estava mais uma vez investigando uma casa assombrada. E a história dessa casa é basicamente que nela moravam arqueólogos.
E após levarem uma estatueta estranha para dentro da casa, coisas estranhas começaram a acontecer. Então, sabendo disso, Dark Ghost começou a investigar a casa. E nem preciso dizer que coisas estranhas aconteceram. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Дайте мне знак. Quando ele pergunta se há alguém do mundo espiritual ali, o equipamento dele começa a ter falhas e os móveis começam a se mover sozinhos na frente dele. Porém, depois disso, ele começa a ouvir algumas batidas no chão, como se fosse alguém batendo embaixo da casa. Essas batidas vêm acompanhadas de um rosnado muito estranho. Porém, mesmo assim, ele decide descer ao porão para ver se não tem ninguém lá embaixo. E lá embaixo, ele acaba sendo surpreendido por algo que derruba a câmera dele. Alguma coisa derruba a câmera dele e fica ali rosnando de uma forma bem bizarra. Depois disso, ele volta para dentro da casa e é possível ver uma sombra se movendo atrás dele. Só que pouco tempo depois, ele escuta mais uma vez um ruído no porão. E enquanto ele está ali observando, a porta bate e algo estranho é filmado por ele. Podemos ver que do nada a porta bate, e por uma fresta é possível ver que tem alguma coisa ali observando ele. Só que para mim o mais bizarro foi que nessa noite ele estava usando um tipo de armadilha que capta força sobrenatural para ela. E pelo que parece, muita energia sobrenatural foi capturada por essa armadilha. Есть. Uma mulher chamada Martina já vem há tempo presenciando atividades poltergeist em sua casa. E ela sempre acaba registrando alguma coisa, seja com a câmera do celular ou com as câmeras de segurança de sua casa. E na tentativa de se livrar dessas forças sobrenaturais, ela decidiu chamar um líder religioso para estar abençoando a casa dela. E durante a visita, enquanto ele estava ali com incenso tentando purificar o local, coisas assustadoras e inexplicáveis aconteceram. The poltergeist. Hope it will work. This is crazy. Podemos ver que o tempo todo coisas ficam se movendo sozinhas pela casa, e várias delas acabam caindo ao chão. E o que chama muito a atenção é que uma boneca fica ali se contorcendo, como se estivesse tomada por alguma força sobrenatural. E até a porta da casa também se move sozinha. Só que a parte mais bizarra dessa filmagem é quando uma figura obscura aparece na parte de cima da porta. Oh my God, go away! Leave us alone! What the hell? O homem que está purificando a casa se depara com aquela figura e chega a dar alguns passos para trás, como se realmente estivesse assustado com aquilo. Mas a pergunta que fica: seriam realmente vídeos reais ou apenas vídeos para entretenimento? A resposta para isso eu deixo para você decidir. Fala galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like para ajudar o canal, e se não for inscrito, se inscreva para não perder nada do que rola por aqui.